Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde, já chegando a quase 11 mil inscritos aí, em pouquinho mais de um mês. Agradeço a vocês. Deixa eu fechar o som aqui que o eco. Só um segundo, beleza. Opa, vamos lá. Então, temos hoje o nosso Papo com Linguista, tradicional aqui, programa de debate, para a gente comentar os fatos políticos, fatos da comunicação, do jornalismo, pelo viés da teoria linguística, de teorias linguísticas. A gente tem feito uma série, então quero primeiro eu vou saudá-los, né, como de praxe aqui, os nossos convidados queridos, Pablo Arantes e Leonardo Couto. Pablo Arantes, tudo bem com você? Saúde a todos os nossos internautas que estão chegando aqui para acompanhar o nosso programa. Boa tarde, bom almoço a todos. Bem-vindos a mais um Papo com Linguistas. Ou linguista, não sei, precisamos pensar. É com linguista. Leonardo Couto, como é que vão as coisas? Tudo bom, camaradas? Tudo certo. Estou aqui em Brasília. Vamos conversar hoje. Vamos conversar? Então, a gente tem... Esse programa aqui vai fechar um pouco o debate que a gente tem feito sobre fake news. Mas antes de entrar nessa sequência, a gente vai trabalhar aí com o relatório da Reuters, questões sobre a partidarização da desova de informações pela internet, tudo. Ontem eu estava conversando com o jornalista Alex Solnick. Entrevistei o Solnick, foi muito interessante, e ele me falou uma coisa que me chamou a atenção, que tem a ver com a nossa discussão aqui desse dia também. Falou, fake news, isso não vai ser... É impossível disso ser eliminado do nosso horizonte. Não vai ser eliminado. Até porque ela tem um apelo... Esse regime de informação, basicamente, não sei se a gente pode chamar de gênero, mas é um pouco também isso, não tem... ele tem muito apelo com o público. O público gosta de fake news. Não, parece que é uma coisa um pouco meio beco sem saída. Quero começar com essa questão com o Pablo Arantes aí. Você concorda? Quer dizer, virou uma espécie de substituto para talvez o folhetim dos anos do começo do século XX, essas coisas de banca de jornal, enfim, algum desdobramento dessa dimensão, quase que como, por exemplo, o carnaval também. O carnaval está aí. Qual a relação do carnaval com fake news? Pablo, desafio para você, começando agora o nosso papo com o linguista. Depois a gente entra no nosso roteiro. Querido. Isso está parecendo repente, hein, Gustavo? Então, improvisa sobre o tema aí, carnaval e fake news, né? Carnaval e fake news, vamos lá. Não, eu acho que o fundamental é essa coisa da inevitabilidade, né? Quer dizer, é algo que faz parte agora da nossa... como sempre fez de uma certa maneira, mas agora de uma maneira um pouco mais estrutural, né? Eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, eu acho que a gente não deve, a princípio, homologar isso que a gente vem chamando de fake news, isso que a gente, não estou dizendo nós três, mas enfim, esse rótulo aí que surgiu, que certamente é uma coisa complexa, é um pacote misto de muitas coisas, né? E é óbvio que a gente falou disso talvez no primeiro encontro, que fofoca sempre existiu, isso faz parte um pouco da manutenção dos laços sociais e tal. E isso, à medida que a gente vai, as estruturas sociais foram evoluindo, isso foi virando outras coisas, assim, enfim, e há coisas parecidas com isso que a gente chama de fake news há muito tempo. A gente falou de coisas como... Eu falei do protocolo dos sábios do Sião, falei sobre... a gente falou sobre... Não falou, mas tem exemplos da carta Cohen, que é um episódio da história do Brasil, né, que era uma espécie de carta que revelava um golpe que ia ser dado. Isso acho que na época do... Não lembro que ano foi, acho que foi nos anos 50. Então, assim, esse tipo de coisa existe, mas eu acho que tem e realmente, como é que você faz as pessoas pararem de mentir, de fofocar, de soltar
boatos por aí. A questão é que eu acho que a gente tem um cenário novo de comunicação que tem a ver com novas tecnologias, com a internet, com a tecnologia das redes sociais e a evolução mais nova disso, que são esses mensageiros privados, né? Então, acho que a gente tem que entender de várias perspectivas o que essa tecnologia trouxe de novo, né? E eu acho que tem um aspecto aí, uma das coisas que a gente destacou para comentar hoje, que é uma entrevista de dois filósofos, né, da ciência norte-americana. Depois a gente pode dar mais detalhes. Mas uma das coisas que eles falam, eles escreveram um livro bastante interessante sobre, digamos, o espalhamento do que eles chamam de misinformation, a gente poderia traduzir para desinformação, né, que eles dizem que mudou o cenário onde ou como as pessoas trocavam coisas, mensagens, entre elas fofocas e notícias falsas. E tem a ver com essa crescente possibilidade de você segmentar, né? Você não está mais numa esfera pública, né? No mercado, na feira, né? No trabalho. É uma coisa que é direcionada muito individualmente, né? Então, eu acho que a gente não sabe ainda o que isso significa exatamente, que tipo de papel isso vai ter na vida social, em eleições, no debate público e tal. Então, eu concordo que fake news veio para ficar no sentido de que é um comportamento humano que se instalou numa nova tecnologia, só que a gente ainda não sabe exatamente onde isso vai dar, né? A gente viu alguns exemplos disso. A gente já teve uma amostra, né? Por exemplo. Várias, na verdade, né? A eleição do Trump, Brexit, aquele massacre daquela minoria muçulmana em Mianmar, né? A eleição de Bolsonaro, enfim, um monte de coisa, né? Então, eu acho que essa nova tecnologia traz potencialidades que a gente não sabe muito bem ainda como lidar e como entender mesmo, né? Eu acho interessante você colocar isso, porque justamente eu acho que nós precisamos ter a humildade de estar diante de um fenômeno que realmente nós não temos respostas ainda para isso, né? Nós temos de cavocar, procurar, buscar, né? Tentar entender, buscar as próprias teorias sociais para tentar entender esse comportamento que se alastrou pelas redes digitais. Eu queria pegar um ponto e levar para o Leonardo Couto, que é o seguinte, que eu acho interessante que você falou, a segmentação e o direcionamento. Eu estava me queixando numa das minhas lives sobre o uso do WhatsApp. O WhatsApp é muito diferente da internet, porque ele é fechado e é criptografado. E ele foi o grande veículo, acho que até mais que a internet, para por exemplo, para a gente pensar só no Bolsonaro, nesse fenômeno que foi desencadeado aqui, de um poder muito grande, justamente porque são grupos fechados. Eu dizia que eu tinha muita dificuldade para participar de grupo, porque ele perde aquele caráter público, que eu acho que é uma segurança para a civilização. Eu gosto do público, né? E aí entra também uma discussão que talvez poderia ser sobre a privacidade e o público, né? Aquela questão de privado, que também se perde com a internet. Eu acho que eu tenho uma posição um pouco diferente sobre isso. Eu acho que o sentido de privacidade, ele está em jogo. Ele não é mais o mesmo que nós tínhamos, por exemplo, no século XX ou uma década atrás. Isso mudou. Acho que ela não existe mais, senão como outro fenômeno que agora a gente também tem que identificar. Leonardo Couto, o WhatsApp, queria que você falasse um pouco nessa sequência, e você pode acrescentar também, de acordo com a fala do Pablo. Por que o WhatsApp é tão diferente da internet? Gustavo, é diferente até certo ponto, né? Porque a gente tem visto isso também, que tudo vaza, né? As pessoas fofocam, né? As pessoas, elas querem espalhar informação. Então, tudo nesses grupos de WhatsApp acaba vazando, né? Quando é minimamente relevante, se tem lá 10, 20 pessoas no grupo, uma vai vazar, como vazou aquelas coisas da cirurgia, da internação da
da Marisa Letícia, até que são trocados entre duas pessoas vazam, né, do caso Bebiano. Então, em grande parte, elas vazam, né. Agora, eu vou retomar uma coisa que você estava falando, que você quer dizer que as pessoas gostam da fake news, né? Elas gostam dessa fake news. Será que elas gostam dessa fake news que é claramente que tem esse propósito maléfico, né? Quer dizer, que é uma mentira clássica. Então, o que elas gostam, na verdade, é de espalhar mentiras, né? Se você considerar isso. Ou elas gostam no sentido de ficção, né? Que ser uma obra de ficção, aquilo fake news. Não é, né? Então, realmente, não tem jeito de bloquear essa produção e espalhamento de fake news, né? Mas dizer que elas gostam, assim, você gosta você gosta de saber que tá recebendo uma mentira e espalhar essa mentira. Eu não sei até que ponto. Tem pessoas que fazem isso, obviamente, né? Não sei nem se elas gostam da mentira, mas elas veem aquela mentira como útil e querem espalhar, tipo uma madeira de piroca, né? Talvez, acho que outras pessoas acreditaram um pouco naquilo, né? Mas será que elas realmente gostam ou muitas delas acreditam, né? Porque recebem de pessoas que confiam, porque elas são feitas de maneira, a gente já falou sobre isso, uma maneira que parecem verossímeis, né? Eu estava falando isso para uma pessoa conhecida, né? E de vez em quando me pergunta, será que isso é verdade? Isso aqui que eu recebi? A primeira coisa que eu pergunto assim, tem um link? Tem um link para a fonte disso, né? Não tem. Sim, mas tem alguma identificação? Não tem. Então, eu digo assim, então nem se dá o trabalho, sabe? Eu falo assim, se a gente quiser, por exemplo, parar de... Isso falo para a gente também, progressista, parar de espalhar possíveis fake news, jamais espalhem coisas que vêm só o print da tela. Ignorem o print da tela, porque você não sabe o que foi ali, a origem daquilo, sabe? Tudo na internet é feito baseado em hiperlink. Você pode linkar a tudo. E as pessoas usam esse recurso de fazer prints de tela, que é o mais conhecido para fazer fake news. Então... Que é o mais conhecido para justificar uma fake news, né? Não, mas eu vi, tá publicado. O cara te manda o print da tela. Exato, mas assim, é o mais frágil, né? É o mais frágil. Então é isso. Bom, e voltando, né? Tem essa diferença do público e do privado, mas as coisas acabam vazando de tudo que é jeito, né? A gente vê tanto desses memes, dessas coisas que as pessoas postam, pedaços de conversas pelo WhatsApp, né? Então, essa privacidade é só na medida em que as pessoas mantêm isso privado, mas as pessoas não mantêm, né? As pessoas querem fofocar, elas fofocam, elas espalham notícias, isso é natural, isso não tem também como fazer elas pararem de fazer isso, né? O Pablo quer falar, vai lá. Só falar uma coisa, que assim, tem uma coisa que que acho que não tem a ver, eu entendo isso que ela está falando, assim, concordo nas grandes linhas, é que eu acho que tem uma coisa que quando a gente fala sobre digamos, os perigos do WhatsApp, tal, não é que o que está no WhatsApp não pode vazar, é lógico que pode, né? Na verdade, toda a criptografia sofisticada que vai no WhatsApp, ela não serve para nada se uma das pessoas vazar a conversa, né? A questão, eu acho, é que o fato de você estar num grupo que não é acessível, digamos, o efeito que isso causa tem a ver com o fato de que você acha que você está entre pessoas em quem você pode confiar. Portanto, talvez você... porque acho que a ideia até que muitas dessas coisas que são postadas em grupos privados, que elas eventualmente saiam dali, né? Que você repasse para um amigo e tal. Nem todos os seus amigos estão em todos os grupos de que você participa. E acho que é só isso que explica que uma coisa como a mamadeira de piroca tenha tido a difusão que teve. Mas a questão é justamente que se você recebeu um troço que é totalmente maluco, mas que você recebeu de alguém que veio de um grupo em que você confia, você atribui um valor para isso diferente de se você tivesse visto isso impresso num papel colado no poste, né? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que digamos, uma das novidades
desse tipo de comunicação que eu acho que não é só a questão da privacidade, tem a ver com ser, na verdade, uma comunicação que ela é muito um a um e ela é muito direcionada, né? Então, digamos, do ponto de vista de quem produz fake news em massa, né? Qual que é a história? Por exemplo, a tal influência russa na eleição americana, né? O que dizem que esses agentes russos fizeram, né? Não sei o quanto dá para confiar nessas coisas que são divulgadas pelos próprios americanos para dizer, os russos malvados. Mas, enfim, o que se disse é que eles criaram um monte de grupos, à esquerda e à direita, criaram grupos anti-imigração, criaram grupos de amantes de animais, criaram grupos Black Lives Matter, então eles criavam uma confiança por conta de interesses comuns compartilhados e começavam a despejar esse conteúdo. E é claro que esse conteúdo vazava de grupos, mas você vazava, você repassava isso para além do seu próprio círculo próximo, porque você achava que não, posso confiar, é uma pessoa que também é do Black Lives Matter, eu também sou, então, né, então acho que tem esse aspecto da confiança que é diferente, assim, de você ouvir, uma coisa é você ouvir uma fofoca no mercado e tal, quando compra um peixe, outra coisa é receber de alguém que compartilha um interesse muito caro a você, né? Pablo Arantes, deixa eu dar uma sacudida aqui nessa nossa discussão. Primeira coisa, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui para assistir o Papo com o Linguista. A Luciana Salazar disse uma coisa sensacional aqui, ela está dizendo assim, está vendo a produção de uma intimidade ubíqua. Aí depois ela emenda aqui, fenômenos massivos de multidão se reproduzem na intimidade. Muito interessante isso, Luciana. Depois eu vou querer saber com mais detalhe, né? E ela coloca mais uma mensagem, né? Junto com ele, o sentido da intimidade. Eu me lembrei, enquanto vocês iam falando, eu me lembrei do nosso tempo de Unicamp, né? Vocês lembram quando a gente estava lá, né? Era uma beleza, o Brasil era outro, né? A gente achava que tinha democracia no Brasil, né? A gente estava lá todo feliz, claro que com todos os problemas, né? Todos os problemas que o Brasil tinha. Né? Como é que é, Léo? A parte de FHC, né? Era o governo FHC. Então, até o governo FHC parece uma coisa, enfim, boa hoje diante do bolsonarismo. É difícil falar isso, mas eu tenho que admitir. A gente tinha democracia, tinha muitas coisas acontecendo no Brasil, né? No próprio governo Fernando Henrique. É curioso porque os governos Lula preservaram políticas que vinham do governo Fernando Henrique e aprimoraram isso. Não teve essa relação que teve agora, que começou com o Temer, de negar o passado de uma maneira totalmente violenta, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas, na verdade, o que eu lembrei? Primeiro, eu quero fazer outro comentário também, antes de entrar nesse, que é essa coisa da mamadeira de piroca. Eu costumo falar mamadeira erótica, porque a palavra piroca é como se fosse uma espada no meu peito, assim, que eu acho uma coisa que eu acho ela engraçada. E aí eu tô pensando assim, vai ser por isso mesmo que esse negócio viralizou, porque é bonitinho. Eu lembro até daquela música do Ari Toledo, que ele fala de piroca e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa meio circense, né? piroca, essa coisa. Eu acho que por isso que ela logrou esse êxito todo nessa campanha. Quer dizer, uma coisa que a gente pode até dizer de um estudo, talvez, de lexicalização e de empatia de algumas palavras na sociedade. Vou ao ponto. Eu me lembrei que a revista Veja, tinha muita gente que pesquisava a revista Veja lá na Unicamp, a gente sabe, a gente assistia as defesas de tese e tudo mais, revista Veja, revista feminina, essas revistas de banca de jornal, basicamente, e as seleções do Reader Digest, e isso, para mim, sempre me passou uma impressão assim, bom, ninguém acredita naquilo que é publicado ali, revista Veja, Isto É, Época, uma outra pauta política vai lá, mas, essencialmente, é um suporte para descontrair, né? Eu sempre pensei isso, assim, quer dizer, a credibilidade de uma revista. Então, aí eu vou direto ao ponto. Das pessoas terem gostarem, que isso aí entra no campo da psicologia,
gostar ou não gostar de fake news, se ela acredita naquilo, o que, que é, se ela acredita naquilo que está dentro dela, já e ela sente empatia por uma notícia que confirma, né, o aspecto confirmatório, né, das fake news e tudo mais. Mas eu acho que isso faz parte do regime cognitivo mesmo, discursivo. Nós precisamos, por isso que eu falei do carnaval, nós precisamos de um entretenimento para poder operar dentro desse mundo complexo e infinito do discurso que nós temos no nosso cotidiano. O problema, justamente, é que isso recai na questão política, na questão da democracia, e feriu, acho que de morte, né, a democracia nesses últimos tempos aí. Bom, fiz a digressão, eu vou devolver para vocês, se quiserem fazer comentários, e depois a gente entra no nosso roteiro. Começo com Leonardo Couto. Gustavo, eu fico imaginando que tem os dois lados, tanto as pessoas quererem realmente essa diversão, mas tem algum momento que elas querem se informar também. E essas revistas, apesar da baixa qualidade que a gente sabe, a Veja é o pior dos casos que eu acho, né? Elas têm essa suposta missão de informar, né? Quer dizer, se você está preocupado com a sua aposentadoria, não sei o quê, você não quer só saber das fake news, você quer saber o fato, né? Se você quer saber que vai votar alguém, você quer o fato, né? E aí tem as duas coisas, né? Realmente, a gente gosta de evidências que confirmam o que a gente já acredita, né? O que geralmente chamam de viés de confirmação, então a gente tende a espalhar isso mais facilmente. E também a gente quer, o que chama mais atenção para a gente é novidade, né? Então, uma madeira erótica é uma novidade, é uma coisa chocante, né? Imagino que nem todo mundo achou que só é engraçado, né? Se você pensar os vários tipos de eleitor do Bolsonaro, né? A mulher que cria o filho sozinho, que está preocupada no futuro, que é conservadora, que é religiosa, provavelmente não achou engraçado. Como o cidadão de bem, digamos, que a gente fala, né? Se é aquele pai de família que se diz conservador, religioso, etc., também não deve ter achado engraçado, né? Apelou para a moralidade deles, assim, esse candidato aí é um depravado, né? Na medida que ele acredita, ele passa, vai contra os valores dele, né? Aquilo, ele quer acreditar já que aquele candidato não presta, né? Então, ele só confirma aquilo, né? Então, tem isso, né? Mas essas revistas, elas têm esse propósito também de supostamente informar. A gente sabe, a gente sempre fala, né? Quando você lê um artigo sobre a sua especialidade lá, você vê que tá um monte de coisa errada, né? Quer dizer, então, no máximo, aqui, alguns fatos ou outros, né? Você pode... fulano fez isso, fulano publicou isso, etc. Talvez dê para acreditar, mas esse caso... Deixa eu só aproveitar um insight rapidinho. De uma certa maneira, parece, você falando aí da Veja, a gente vai começando a ligar uma coisa na outra, que todo esse regime de fake news, você vê que ele é muito parecido com a notícia, é uma notícia, né? A fake news, ela se apresenta como uma notícia. Sim, existe mau jornalismo e existe fake news, né? Isso a gente tem que dizer. Não, mas o argumento é assim, ela se apresenta como uma notícia. É o caráter, né? É a iconografia da fake news, vamos dizer assim. E eu acho que dá para a gente seguir a seguinte direção numa tese, eventualmente, né? Sobre a origem das fake news. A origem é a própria imprensa. A própria imprensa fez isso o século XX inteiro, né? Com esse caráter, inclusive impositivo, de verdade absoluta, neutra, objetiva, que se aprende nas escolas de jornalismo até hoje, de uma neutralidade do discurso e da cobertura política. Por exemplo, ontem o Bolsonaro falou em Itaipu que o Castelo Branco foi eleito presidente. Não sei se vocês viram isso. E ele elogiou também o Stroessner, né? Elogiou outro torturador, né? Veja, qual que é o limite da fake news e de um absurdo político? Acho que essa é uma questão interessante, porque o bolsonarismo ele se constitui em torno da absurdidade, eles continuam produzindo aberrações. Damares Alves, Ernesto Araújo, a gente podia entrar por aí, Ernesto Araújo, os ministros, né?
Ricardo Salles, eles falsificam currículo, é uma coisa infernal. Eu vou devolver para o Leonardo Couto para ele complementar e depois o Pablo entra. Por favor, Léo. Não, realmente, assim, a gente já falou, fake news não é nenhuma grande novidade, né? E aí, essa fake news mais barata sendo produzida por esses grupos que a gente não sabe exatamente quem são, né? Eles se aproveitam desse aspecto que parece jornalismo sério, mas não é. Mas a gente sabe também que existe jornalismo ruim, que manipula a notícia, né? Isso também como as fake news essa nova, a gente tem que assumir como fato, né? Isso já tinha, então eu não sei realmente, evitar não dá, como lidar com isso, né? Como a gente sabe que simplesmente negar também não funciona puramente, né? A gente vê isso, assim, o caso dessas mentiras todas de currículo, etc., né, das afirmações que são jogadas, e isso também na imprensa americana eu vi, eles fizeram do Trump, né, diz que ele conta em média um pouco mais de 6 mentiras por dia, né, simplesmente coisas que são facilmente verificáveis, não são opiniões, nada, são fatos verificáveis. Ele fala assim e jamais se corrige, isso não precisa, e está acontecendo a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, uma certa banalização da verdade, do fato, né? Como se, o Trump tem um exemplo lá, ele mostrava a foto e dizia assim, não, tem mais gente do que na posse do Obama, e você via claramente a foto vazia, né? Então, para a gente desafia cognitivamente, né? Quer dizer, contar essa mentira assim, sem nenhum tipo de vergonha, de nada, é isso que está acontecendo, né? Pablo, queria que você falasse e já introduzisse o tema da Reuters para a gente. Vai lá. Perfeito. Só queria, antes de começar, fazer um comentário sobre o comentário da Luciana, que aliás, devia ser convidada para uma conversa, ela mesma, que na verdade... A Luciana está convidada já, eu acho que ela estava em viagem, daqui a pouco a gente vai fazer... Ela entende... Ela é sensacional. Entende mais do que nós três juntos aqui de comunicação e tal. E acho que ela falou uma coisa interessante, que é a seguinte, realmente tem uma coisa aí que a gente talvez esteja entendendo ao contrário, que é isso, que talvez a internet, essa coisa da rede social e tal, ela dá a falsa impressão de que, digamos, a intimidade, digamos, doméstica, a intimidade do lar, a intimidade das relações privadas, como se isso tivesse, digamos, tomado a rede, né, e como se esse fosse o grande problema. As pessoas conversam em público aquilo que antes elas só conversavam entre quatro paredes e tal, e muita gente acha isso eventualmente de mau gosto e tal, quando na verdade os grandes problemas que a gente enfrenta são justamente ao contrário, que é a invasão daquilo que é privado, daquilo que é o espaço doméstico e tal, pela manipulação em escala industrial. E isso começa com o fato de que a gente carrega um troço desse aqui, que é uma máquina de espionagem, em muitos sentidos, o tempo inteiro com a gente, né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso mesmo, é uma grande colocação da Luciana. Agora, então, vamos entrar na história do relatório da Reuters, que acho que tem muita coisa interessante que tem tudo a ver com isso que a gente já veio falando. E vou introduzir, vou comentar uma coisa, depois passo para o Léo. Então, tem esse relatório que foi produzido pela Reuters Institute Digital News Report. Um relatório anual que é produzido pela agência de notícias Reuters, né, que ela é inglesa, mas hoje em dia, originalmente era inglesa, hoje em dia ela é internacional, né? E eles, como agência de notícias, se interessam muito por entender como o conteúdo noticioso ele é consumido, né, ao redor do mundo. Então eles fizeram a versão de 2018. Então eles coletaram dados em janeiro e fevereiro de 2018 em 36 países, tá? Na Europa, nas Américas, na Ásia. E ele é muito interessante porque ele tem conversas face a face, questionários online, então ele tem muito dado, e assim, dados
que não são só quantitativos, são qualitativos também e tal. Tem bastante coisa interessante. Uma coisa que eu vou comentar, que eu vou até compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Tem a ver com o seguinte, o que o Gustavo estava falando sobre, será que as pessoas, elas gostam de compartilhar fake news? Será que elas... isso é meio uma diversão e tal. E tem um gráfico, que é esse que está aqui aparecendo para vocês, é um gráfico de barras. Ele mostra o seguinte, a proporção dos entrevistados que dizem que estão muito preocupados a respeito de que aquilo que eles leem na internet é real ou fake, tá? Então, assim, tá, e aí você tem aqui todos os países e a proporção das pessoas que se disseram muito preocupadas, do maior para o menor. E onde o primeiro país lá em cima é o Brasil, 85% dos entrevistados estão preocupados com a veracidade daquilo que eles consomem, né? Parece até que eles mentiram, né, para pesquisa, né, com uma fake news, né? Então, assim, na verdade, existe uma grande preocupação. Aí você pode se perguntar se, num país onde houve tanto espalhamento de fake news, se isso é coerente ou não, mas mostra que, talvez, para muita gente, não havia clareza sobre se aquilo que eles estavam compartilhando era ou não fake news. Eu acho que as pessoas estão meio perdidas em relação a isso. Tem coisas aí que a gente pode discutir, o próprio relatório traz dados interessantes, mas vou deixar o Léo falar. Mas veja que o Brasil está lá em cima, 85, o próximo país, que é Portugal, impressionante. A Espanha, 69, né? A média geral é 54, ou seja, pelo menos metade das pessoas ao redor do mundo se preocupa com isso, né? Tem uma coisa interessante que eu queria dizer sobre esse gráfico também, que é a seguinte: os países que estão mais embaixo lá, Suécia, Dinamarca e tal, tem um gráfico, esse próximo que eu vou mostrar aqui, ele mostra a proporção dos países onde há mais proporção das pessoas que pagam pelos meios de comunicação, assinam, contribuem, coisas do tipo. E os países que mais contribuem são os escandinavos, e são os países onde menos há preocupação em relação ao conteúdo, se existe conteúdo fake ou não no que eles leem, né? Então, porque eles pagam as informações, é isso, né? Para com o pagamento. O jornal, contribuem, enfim, como se faz por 247, ou assinam um jornal, coisas desse tipo, né? Pagam para ter acesso a conteúdo, né? E muito bom. O Brasil nem aparece aí. O Brasil nem aparece. Nem aparece aqui. Que acho que, na verdade, o país que tem menos é que tem 7%. Veja que a Noruega, 30% da população. Depois na Suécia, 26%. O que menos tem aqui é o Reino Unido, 7%. Tá? Você tinha comentado, desculpa, eu só vou fazer uma pílula aqui. Você tinha comentado no nosso debate que isso era uma tendência, né? Quer dizer, as pessoas pagarem pela informação. Você acredita nisso ainda, né, Paulo? Por exemplo, no caso aqui da Noruega e da Suécia, veja que inclusive tem um aumento aqui razoável entre 2017 e 2018. E muita gente, e se você procurar aqui o dos Estados Unidos, que se bem que vocês não estão vendo o meu mouse aqui, mas é esse que é meio laranjinha, ele está a 16%. Veja que nos Estados Unidos houve, de 2016 para 2017, um baita pulo, eles chamam isso de Trump Bump. Então é um aumento que teve a ver com a história do Trump, de todos os ataques dele em relação à imprensa organizada, digamos assim, né? E eu acho que deve aumentar mesmo. Assim. E acho que tem a ver com a própria mudança tecnológica, né? Essa coisa acho que está um pouco acabando, assim, essa coisa de um acesso completamente aberto, né? Muitos dos grandes veículos internacionais, eles estão pondo um limite, assim, você pode acessar talvez 5 artigos por semana, ou às vezes por mês, mais do que isso você tem que pagar, e aí varia muito, não tem uma tecnologia que pegou exatamente, né? Tem uns que você paga por artigo, outros que você paga por mês, isso ainda está meio que se definindo. Né? Pablo, deixa eu só pedir para você voltar a sua imagem, eu só vou fazer o recal aqui da nossa entrevista. Então, estamos aqui no Papo com o Linguista, tem muita gente chegando agora para acompanhar a entrevista
que na verdade é um programa, né, semanal, Papo com o Linguista. Fala com Pablo Arantes, professor da Universidade Federal de São Carlos, e com Leonardo Couto, analista da CAPES, também linguista. Pablo vai concluir e depois passar para o Leonardo Couto. Por favor, querido. Não, em relação a isso, acho que é uma coisa que os veículos alternativos, né, tal, tem que pensar a respeito de como atrair as pessoas para, enfim, para um modelo em que elas ajudem a financiar, né? Parece que, na verdade, tem uma grande questão, podemos voltar nisso depois, tem dados aí bastante interessantes, que as pessoas querem confiar mais nas notícias que elas leem e aparentemente pagar pelo conteúdo, de uma certa forma, indica confiança naquilo que você está lendo, né? Enfim. Agora passo para o Léo, tem coisas interessantes aí para a gente discutir no relatório, por exemplo, as imagens muito diferentes que as pessoas têm em relação ao Facebook e ao WhatsApp como plataforma, né? E acho que isso tem tudo a ver com essa história de por que as pessoas confiam mais no que elas estão vendo hoje no WhatsApp em relação ao que elas veem no Facebook, né? Perfeitamente, Leonardo. Só arrematando o que o Pablo estava falando, né? Desse conteúdo pago, né? Eu acompanho algumas fontes de notícia alternativas, digamos, né? E realmente esse modelo pago tem crescido, né? A questão é quem paga a conta, né? Não existe milagre, né? Nos grandes portais agora, alguns têm essa parte paga, você tem a parte de graça, outros você vai consumir a propaganda, né? Você vai consumir os anúncios ali, né? Não tem. Então, o que muitos sites têm feito é colocado assim, se você pagar um pouquinho para a gente por mês, a gente dá um conteúdo extra, né? Dá uns bastidores, né? De canais ao vivo, dá algumas coisas exclusivas e mantendo a parte principal, digamos, aberta, né? Aqui a gente tem ficado muito nas doações, etc. Mas eu não vejo muito esse conteúdo exclusivo, né? Talvez seja um modelo a ser pensado, né? Quer dizer, e o que está ocorrendo é a fragmentação, na verdade, né? Nesses países. Quer dizer, as pessoas elas fazem esses micropagamentos, às vezes chamam, né? Essas pequenas assinaturas. Você dá 5 para um canal, 10 para outro, e soma, talvez não seja o que você pagasse por uma assinatura para uma Folha de São Paulo, para receber todo dia em casa. Não sei quem é que faz isso ainda, enfim. Mas são modelos que estão mudando. Ou é isso, ou você realmente vai ficar consumindo os anúncios, você vai ser o produto, né? E aí, indo lá, né? Quer dizer, o relatório, entre as várias coisas interessantes que eles mostram, é isso, dessa mudança, né? O WhatsApp, a gente brinca, o Facebook, né? Que a coisa começou a cair no dia que sua mãe começa a participar do Facebook, né? Então a coisa já aparece em cara. Como é que é, Léo? Peraí, explica esse negócio. No dia que sua avó entra no Facebook, da sua mãe, começa a interagir, aí você, principalmente para os milênios, né? Coloquei o gráfico aí para ajudar o Léo a comentar. Exato, é isso. Então, essa parte qualitativa da pesquisa, eles perguntaram, mas como é que você vê o Facebook, né? E aí eles foram coletando as respostas e chegaram a essas impressões, né? Aí eles botam assim, que uncool uncle, né? Aquele tiozão que não é legal, né? Crise de meia-idade, então você vê esse monte de gente lá sem camisa, de biquíni, tentando parecer novinho, né? As pessoas veem como impessoal, limpo, genérico, né? Multifacetado, creepy, né? Quer dizer, aquela coisa de stalkear as pessoas, né? Você fica vendo o que as pessoas andam fazendo, né? E isso não tem no WhatsApp, porque até não foi feito para ser uma ferramenta social, uma ferramenta de comunicação, né? Que as pessoas transformou em micro-redes sociais, né? Através dos grupos, né? Então,
E tem esse caráter que a gente já vem comentando aqui, que é muito mais pessoal. Não, seus melhores amigos estão lá. Pode ter o pessoal do trabalho também, mas isso é outro grupo, você não mistura. No Facebook dá um trabalhão para fazer isso. Dá para você fazer, por exemplo, você compartilha isso aqui só com meus amigos, ou compartilha isso aqui só com colegas de trabalho, mas ninguém faz isso, na verdade, né? Ou muito pouco. No WhatsApp, não, você tem essa coisa muito mais fácil pelos grupos, né? Então as pessoas tendem a compartilhar. Como não tem uma censura possível, como tem no Facebook, isso é importante também, né? Quer dizer, no Facebook, se você bota alguma coisa que tem algo minimamente considera inadequado, etc., o Facebook pode ir lá e tirar, né? Porque tem esse caráter público ou semipúblico, muita gente vai ver, vai denunciar, mas no WhatsApp não. Você bota lá e a pessoa sai do grupo ou te bloqueia. Mas tem isso. E as pessoas, por algum motivo, elas acham mais honesto, né? E confiável, né? O que elas acham mais honesto? O WhatsApp, né? Isso é curioso também, quer dizer, é a coisa que o Pablo estava falando da confiança, né? Quer dizer, meu amigão ou aquele meu tio que eu confio nele está passando isso aqui, então deve ser verdade, né? Mas a gente está passando desse modelo que antes as pessoas abriam o jornal lá diário e viam as notícias e confiavam, para esse que eles são bombardeados com notícias de todo jeito e de vários tipos de veículo, né? Gustavo, a história aqui é a seguinte. Posso perguntavam para as pessoas o que elas achavam sobre essas duas plataformas, entendeu? Isso. Me diz o que vem à sua cabeça quando você pensa no Facebook, me diz a cabeça... na sua cabeça quando você pensa em WhatsApp, né? Então, e veja que, por exemplo, todos os valores, muitos dos valores que estão relacionados ao WhatsApp, eles são justamente dessa intimidade, entre aspas, aí, né? Pablo, deixa eu só fazer uma intervenção agora. Claro. Isso, enfim, pega muito forte para mim, realmente. E aí eu quero dar uma de advogado. Eu não falo advogado do diabo, né? Eu falo advogado do anjinho, né? Advogado do anjinho. Porque, Pablo, aparece para mim que você deixou a imagem, que eu quero te ver aqui no nosso Hangout. O pessoal está aqui acompanhando o Papo com o Linguista. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: vocês são pesquisadores, e inclusive de excelência, nós conhecemos, sabem que a metodologia é absolutamente importante para que você tenha uma pesquisa que produza uma resposta, né, que a gente possa ter um rigor ali. Essas pesquisas, eu não vou contestar diretamente essa pesquisa aí da Reuters, mas vou trazer outros elementos. Por exemplo, a percepção do uso do WhatsApp, eu acho que talvez possa ser muito cedo para você aferir né, como é que você vai aferir o uso da percepção do WhatsApp? Essa proximidade que a pessoa está no seu WhatsApp vai te passar uma informação confiável. Eu acho que é justamente o contrário. Acho que isso é uma síndrome que até das cidades do interior. O cara é teu amigo, ele se elege vereador e rouba pra caramba, mas ele é teu amigo. Ele é teu amigo e você fala, não, ele é legal, a gente toma churrasco, a gente toma cerveja todo fim de semana. Eu acho que justamente o conhecimento, a intimidade, a amizade é um elemento contrário à credibilidade. Eu acho que ele vai numa direção contrária. Isso é uma tese que eu tenho e que daí, evidentemente, poderíamos ter de colocar em prática. Por que eu falo isso? Por exemplo, ontem o dado sobre a violência contra a mulher no Brasil, qual que foi? A mulher, dentro da casa, que ela sofre mais violência. 70% dos casos de agressão contra a mulher. O que isso significa? Que esses elementos de controle da intimidade, amigo, família, vizinho e não sei o quê, que é o WhatsApp, é onde tem a violência. Eu testemunhei no WhatsApp muitos grupos que ficam nesse frisson pelo consumo de violência, consumo de cena de acidente de trânsito, aquele fetiche mórbido de ver a pessoa decapitada, ou o próprio fetiche de ver violência cometida por o cara invadiu a fazenda do outro foi lá e matou, decapitou, postou no WhatsApp, que não tem controle, né?
Então, eu acho que essa percepção de dar o WhatsApp como mais confiável, eu acho que é uma grande armadilha, tá? Acho que a pesquisa... E aí eu vou deixar o Léo falar, deixa eu ver se eu ia comentar outra coisa, mas, Léo, vai lá, fala você, querido. Bom, Gustavo, as fontes que a gente traz, realmente, a gente veta realmente a metodologia na medida do possível. Muitos dos artigos que a gente comentou passaram por resenha de pares, e então você tem mais um filtro aí. E no caso desse da Reuters, a gente tem que pensar que também tem um recorte temporal, né? Quer dizer, perguntar essas coisas para fazer o relatório de 2018, perguntar em 2017, e uma percepção global também, né? Uma percepção, aquele sumário ali, aquela que o Pablo compartilhou, de todas, eles tiveram que botar tudo ali, de todo mundo que eles perguntaram, inclusive de outros países, né? E aí a gente tem que sempre desconfiar também nessa nossa impressão, né? Essa impressão... a gente, quando faz pesquisa, a gente tem sempre tirar o anedótico do que é realmente o que está no mundo, o que você quantifica. Às vezes você tem uma impressão, porque você vê coisas próximas a você, que você se sente muito pessoais, mas que elas não se confirma quando você vai para o resto da população, né? Quer dizer, os que a gente está vendo desses dados, só para eu concluir, é que as pessoas têm elas consistentemente têm essa impressão, essa confiança através do WhatsApp. Quer dizer, não é... E aí é isso. Você, Gustavo, não tem, mas não quer dizer que a maioria da população não tenha, né? Eu acho que tem um problema de pressuposto. O pressuposto é errado. É o pressuposto de você achar que a amizade e a proximidade tem a ver com... Mas, aparentemente, muita gente confia. Esse é o ponto, né? Talvez... Tem uma coisa aí, uma coisa que é a seguinte, Gustavo, porque aqui grande parte da violência acontece em casa, porque é onde você está debaixo de guarda baixa. Acontece ali, porque você está na rua, se alguém começa a chegar perto demais de você, mas em casa não. Então, eu acho que tem esse elemento também, né? Eu acho que existe sim pode não ser homogêneo para toda a sua rede social, para toda a sua rede de relações sociais, mas eu acho que existe uma correlação entre credibilidade em alguma medida, né? Entre você conhecer e dar credibilidade, né? Só para concluir o meu raciocínio, eu acho que a amizade, a intimidade, ela é totalmente... não tem absolutamente nada a ver com a credibilidade de uma notícia, de uma informação. E aí eu acho que são visões diferentes, né? Eu acho que essa pesquisa da Reuters, ela traz... Porque a impressão... falar impressão não é bom, mas o que circula... Por exemplo, a gente viu na prática. No Brasil, o Facebook... tirou mais de, não sei se 200 perfis que estavam propagando fake news. O WhatsApp depois veio tirar também perfis que estavam associados aí com aqueles disparos. A gente viu essa notícia também chegar e depois desaparecer. Mas, concretamente, o WhatsApp é terra de ninguém. Justamente porque tem esses grupos fechados. Mas isso acho que, enfim, vocês estão trazendo questões que são muito... da estatística, da percepção das pessoas, essa percepção global, e eu estou trazendo percepções do cotidiano, de lidar com a própria notícia o tempo todo, inclusive muita notícia na cobertura do Brasil 247 chega para a gente por WhatsApp. Chega por WhatsApp, é o pior lugar. É o lugar que você tem que ter muito cuidado. Mas, Gustavo, veja o seguinte... você tem razão que o WhatsApp é terra de ninguém, com certeza. E é por isso que a gente tem o Bolsonaro presidente, porque a mamadeira erótica circulou por lá e menos por outros lugares. Mas uma coisa é o que as coisas são, outra coisa é a percepção das pessoas. Na verdade, esse ponto é fundamental. Essas coisas que a gente está dizendo, elas foram... esses rótulos e tal, foi a partir de entrevistas, não foi uma coisa estatística só. Né? Então, por exemplo, ele tem algumas... No relatório, eles têm algumas falas, eles destacam algumas citações. Então, por exemplo, tem aqui uma de uma mulher entre 30 e 45 anos do Reino Unido, dizendo o seguinte: por que ela parou de usar o Facebook? Porque ela estava cansada de ficar vendo posts de pessoas... ela disse assim, sair por causa da política, porque
o panorama político mudou, não sei o quê, e eu me retraí. Mas e qual que é a história aqui? Não é porque ela tivesse de saco cheio, provavelmente, desculpa a expressão, das opiniões com as quais ela concordava, é porque ela estava chateada com as posições contrárias. Então, claro, ela foi para a terra de ninguém do WhatsApp para ficar entre os amigos, mas você está entendendo? Claro, essa que é a grande bolha. Aí um outro cara, homem, entre 20 e 29 anos do Brasil, isso é citação, tá? Aqui tá em inglês, tem que traduzir aqui on the fly, mas dizendo o seguinte, que por mais que você discorde dos amigos no WhatsApp, ali a gente mantém tudo num bom nível de respeito, todo mundo troca suas opiniões, ninguém desrespeita ninguém. Essa expressão que ele usa, um clima mais light do que debater com pessoas no Facebook. Então, na verdade, elas estão fugindo do debate, a questão é essa. São experiências, né? São experiências com as redes, né? Enfim, nós não podemos negar essas experiências, evidentemente. É que a gente constrói experiências diferentes. Agora, como analistas, a gente tem que tentar justamente entender assim, qual é a relação entre a realidade e essas percepções das pessoas, né? Mas eu acho que tem uma coisa aí, né? Só para complementar, a gente sempre lembrar que o nosso universo vai ser sempre, a amostragem vai ser sempre pequena, né? Por mais que você conheça 200, 300 pessoas, isso não é a amostragem da população, né? Então a gente tem sempre que desconfiar um pouco dessas nossas impressões, né? Eu acho que as pessoas usam mais assim, eu acho que elas não confiam, mas é por isso que a gente está tentando trazer esses dados, né? Que são qualitativos, mas eles também quantificam dentro desses dados qualitativos, né? Eles veem o que são para construir aquele que a gente viu, o que é mais frequente que as pessoas falam ali, né? Qual as expressões. E tem outros tipos de pesquisa que se quantifica, né? Então, lembrar sempre que o nosso alcance, a nossa percepção, e também ela é muito enviesada, né? Quer dizer, dependendo das bolhas que você anda, você tende a acreditar em coisas que às vezes não correspondem muito à realidade. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que me falou, de Salvador, que me falou assim, eu tinha certeza que o Haddad ia ganhar. Eu disse assim, mas como? Todas as pesquisas mostravam que o Bolsonaro estava com a folga, tudo. Não, mas eu só via pessoas ao meu redor que iam votar no Haddad. Mas aí eu acho que é outra coisa. Aí acho que é outra coisa. Mas é isso. Se você não tem, às vezes, esse treino a gente teve, né, de científico, por que é importante quantificar, né? Porque nossas impressões sobre o mundo às vezes estão erradas, porque a gente tem nossas experiências, elas não são amplas o suficiente, a gente não consegue amostrar isso, né? Perfeito, Léo. Sobre essa questão do prognóstico, né, as paixões políticas, né, não tenho certeza que o Haddad vai ganhar tudo isso, acho que para mim tem uma questão que não é um apontamento de uma verdade insofismável que a pessoa está ali anunciando, né, o Haddad vai ganhar, é uma questão da paixão política, de uma certeza e evidentemente, passando pelas fontes que ela consome. Eu também, num dado momento, tinha expectativa de que o Haddad fosse vencer, por quê? Porque as pesquisas mostravam isso no primeiro turno, que o Bolsonaro não ganhava de ninguém no segundo turno. Então, como é que a gente vai proceder? Agora, as coisas foram mudando no segundo turno, justamente na passagem do primeiro para o segundo turno, mas isso é uma outra coisa. Eu queria aproveitar, né, essa excelência da reflexão de vocês para pegar um ponto que o Pablo apontou, que me interessa muito para o 247, para o Leonardo Atush, que ele vai curtir de ver esse nosso papo, que é a questão da monetização e do pagamento pela notícia. O Léo participou de uma reunião com executivos do Google, do YouTube, do Facebook, Google e YouTube, a mesma coisa, basicamente, mas aí você tem ali os dobramentos internos, justamente eles comentaram, foi uma espécie de seminário, né, qual que eram as tendências, ele me falou, em linhas gerais, o que eles conversaram lá, e que uma coisa que a imprensa tradicional brasileira hoje está fazendo de muito errado é justamente condicionar o acesso ao seu conteúdo por dinheiro, né? Então, assim, como é que o 247 está nesse sentido, a TV 247 e o Brasil 247 estão no sentido que é a tendência internacional, global,
que o próprio Google e o próprio Facebook menos, porque o Facebook não monetiza, né? Mas o Google, por exemplo, coloca assim, você contribui, você deixa o leitor, o internauta, sentir a vontade de contribuir com você, não seria nem doação, né? E isso tem uma sinergia, uma força muito grande. Vocês se lembram que a TV 247, o Brasil 247, fez 2 pesquisas do Vox Populi, uma coisa inédita para a imprensa independente brasileira, porque as pesquisas custam muito caro, né? Uma pesquisa científica para eleitoral é mais de 100 mil reais, né? Dessas que nós vemos aí no dia a dia, nessas que são proximidades das eleições e tudo mais. Só o Ibope, só a Folha de São Paulo, a Rede Globo, tinha o luxo de fazer essas pesquisas, o que era uma espécie de exclusividade. E aí isso mudou um pouco agora. Eu queria que você avançasse um pouco nessa questão, Pablo, vou devolver para você, do pagamento da notícia e dela estar associada a uma espécie de satisfação também desse leitor, entremeando aí outras linhas que você queira trazer do relatório da Reuters. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com a sensação de que se aquele veículo, se você sente que aquele veículo é a sua voz, você se sente estimulado a contribuir com ele, né? Eu acho que esse é o modelo que está por trás do 247, se eu não me engano, eles se inspiraram no The Guardian, né, que acho que se financia também dessa maneira, né? Ele não põe barreira nenhuma, mas toda vez que você clica numa notícia, vem uma coisa grandona, assim, né? Se você gosta desse conteúdo, pense em contribuir. O 247 nem é tão ostensivo assim, né? Pois é. Mas eu acho que, por outro lado, tem, por exemplo, uma coisa que é de aparecerem uns anúncios meio bizarros às vezes, né? Eu tô até comentando com o Léo que algumas pessoas me disseram outro dia que apareceu um anúncio de armas, né? Provavelmente devia estar falando do decreto de armas do Bolsonaro, e aí tinha uma propaganda da Taurus, assim, né? Porque é uma coisa algorítmica, né? Então acho que ele viu lá que, né, o algoritmo viu a arma e tal, colocou Enfim, acho que tem uma questão aí que são as plataformas, né? Eu acho que isso aí seria uma coisa que a gente podia discutir numa outra ocasião, né? Eu acho que a gente está se colocando muito na mão de poucas empresas, né? A gente está saindo de uma situação que a gente tem, né, um oligopólio aí de algumas famílias e está todo mundo dependendo, assim, muito de uma empresa que é o Google, né? Mas eu acho que assim, a questão me parece que o futuro é mesmo digamos, a boa qualidade virá de veículos um pouco menores, virá de você ter muitos veículos de tamanho menor financiados pelos leitores, né? Eu acho que é um pouco o que o Léo falou, eu não sei quanto é que está uma assinatura de Folha de São Paulo e tal, hoje em dia, mas muito provavelmente se você pegar aquilo lá e dividir e pagar, sei lá, o 247, o Opera Mundi, né, enfim, a Azenha e tal, eu acho que é uma das melhores maneiras, né, de você contribuir, né. Agora, tinha um dado só que eu queria que a gente desse uma discutida, que tem, eu acho, um pouco a ver com isso. Vou partilhar aqui um gráfico com vocês, que tem a ver um pouco com uma coisa que é a seguinte, esse gráfico, ele está mostrando o seguinte, as pessoas davam notas de 0 até 10 na confiança que elas tinham em relação às notícias que vinham de diferentes veículos, né? Então, nos Estados Unidos, você tinha Fox News, CNN, a NBC e o Breitbart, né? Então, digamos, Fox News, direita, CNN, uma coisa meio centro, meio bem mainstream, assim como a NBC, não é super progressista nem super conservador. E o Breitbart, que é basicamente um site de fake news, né? E o que é interessante aqui de você ver é que esse ponto que está em laranja aí, ele pega os eleitores que se identificam como de centro. Os pontos roxinhos são os eleitores que tendem à esquerda e os verdinhos aí para quem tende à direita. E você vê que a confiança é muito definida
pelo espectro político, né? Então, a Fox News, por exemplo, para os eleitores, para quem se alinha ao centro, tem aí uma confiança de 5,5. Para os caras da esquerda, 2 e pouco. E para a direita, 7, quase 7, né? Realmente, esse dado é sensacional. Sensacional. Então, na verdade, não adianta você ir pela média, você tem, e é isso que eu acho que um pouco está determinando o comportamento das pessoas, né? Não é assim que elas desconfiam de qualquer coisa, elas desconfiam daquilo que elas sentem que está indo contra o que elas querem, né? Tem uma frase de um cara que eles entrevistaram, que é um espanhol, homem de 65 anos, que ele diz o seguinte: olha, eu confio em determinados veículos porque eles dizem a verdade e não a maldita verdade politicamente correta, né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada, né? Que na verdade a gente está num ambiente de polarização tal que isso meio que avançou para os veículos, né? E avançou inclusive para a percepção que as pessoas têm em relação a eles, né? Então você pega, por exemplo, a CNN, a situação se inverte, né? Os caras de direita dizem que ela vale 2 numa escala de 10, os caras da esquerda põem quase 8, e os do centro ali em torno de 6. Mas aí, claro, olha que interessante, quando você passa para o lado de baixo lá, que é o Breitbart, que é um site podre de fake news no último, né? Mesmo os caras que se identificam como de direita, eles dão lá menos do que 6, né? Os da esquerda, 2, mas veja que assim... Esse é o tiro de misericórdia na direita, né? Porque... veja que eles mesmos têm a percepção de que aquilo ali é a notícia que eles gostam, mas eles sabem que aquilo ali é meio estranho, entendeu? Esse dado é sensacional. Esse dado é super interessante para entender a situação. Léo, quer comentar isso um pouquinho? Não, só o que ele estava falando realmente, né, acho muito importante a coisa da fonte, né? Quer dizer, hoje, para os canais de notícia, é muito difícil escapar ao YouTube, né? É onde se monetiza, etc. Claro, alguns têm lá os anúncios pelo Google ou por outras ferramentas, eu não sei exatamente quais são, né? Mas isso traz um risco, né? Felizmente, o YouTube ele tem a política está sendo boa, né? Eles têm tirado sites de fake news do ar ou deixado de monetizar, não chega nem a tirar do ar, né? Teve um caso bastante conhecido essa semana, desde o último programa, que foi um cara que eu nem conhecia, ou só tinha ouvido falar, e teve o site Nando Moura, teve o site dele desmonetizado, né? É um espalhador de fake news, assim, de teoria de conspiração, péssimo, e aí realmente desmonetizou, mas a gente nunca sabe o futuro, né? Quer dizer, ficar na mão de uma só ferramenta tem esse risco. A gente, hoje poucas empresas de tecnologia dominam o nosso mundo online, né? São basicamente 5 que é impossível você não transitar entre elas, né? Então... Quais são as 5? São Amazon, Facebook, Google... Microsoft, né? E Apple. E Apple, Essas 5 de tecnologias, tem um experimento muito interessante de uma jornalista americana que ela tentou ficar uma semana sem acessar nenhum desses 5 sites, né? Ela não pôde fazer nada. Ela morreu. Não, assim, ela porque o Amazon, a gente às vezes não sabe, mas a Amazon, ela tem um dos grandes negócios dela, na verdade, é armazenamento de dados, né? Então, muitos sites, em vez de você ter que comprar seu próprio computador, servidor, etc., aluga o da Amazon, né? E é o grande negócio deles, assim, eles faturam bilhões nisso. Então, grande parte da infraestrutura da internet está na Amazon, né? Então, ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia pedir comida, etc. Então, você tem essas 5 grandes empresas, né? O seu telefone vai ser Apple, né? Ou se for Android é Google, né? Você não consegue fazer nada sem essas 5 empresas, né? E no mundo de monetização online talvez seja menos ainda, né? Você tem o Google, que é o grande aí, e tem uns outros pequenos, eu sei, uns players menores, mas você fica concentrado no YouTube, tem muita gente que consegue ganhar bastante dinheiro lá. Falei. Leonardo Couto, eu acho que esse pode ser o grande tema para o nosso próximo Papo com Linguista, porque essa questão de você estar na mão de um
né, de uma empresa só. O Google realmente, quer dizer, está em todo lugar, todo celular. Se você não está, se você não pode se dar o luxo de falar, não quero. Porque depende, inclusive, dos seus próprios dados, de facilitar a tua vida, da quantidade de telefones que você tem que ter, etc, para trabalhar. Então, acho que a gente pode, e eu sei que você gosta muito desse tema, acho que a gente podia mergulhar um pouco nele no nosso próximo programa. Vamos para as considerações finais, vou passar para o Pablo e depois devolvo para o Leonardo. Eu queria agradecer muito aqui a presença de tanta gente assistindo aqui o nosso Papo com o Linguista, muita gente comentando aqui, Silvana Carrizo, não vou ler as mensagens por enquanto, mas nas próximas edições do programa eu vou começar a ler as perguntas. Andréa Cristina de Souza, Robson Arantes, Luciana Salazar, que vai estar aqui com a gente em breve. Muito legal, o pessoal está curtindo o debate, é um debate diferente, não é aquele debate hard news, é um debate um pouco mais profundo sobre questões do compartilhamento de informações, que acho que interessa a todo mundo e interessa quem também tem esse apego pela democracia e pelas questões que são quentes no nosso horizonte político também aqui no Brasil. Pablo Arantes, com você. Queria terminar com uma reflexão que tem a ver um pouco com esses dois assuntos que a gente falou por último, né? Essa questão da partidarização crescente dos veículos e essa questão do financiamento, né? E eu fico pensando assim, olha o desafio que os novos veículos de mídia, né, têm. Eles precisam sobreviver nesse ambiente, eles precisam desenvolver jornalismo de qualidade sem cair na tentação de fazer o quê? De fazer o que as pessoas querem ouvir, né? Porque eu acho que muitos desses carinhas aí que o Léo falou, Nando Moura, não sei o quê, Breitbart, etc., eles sobrevivem por quê? Porque eles estão dando para as pessoas o que elas querem, estão dando visões meio toscas do mundo, muito simplistas, etc. Como é que veículos, digamos, que não digo nem só progressistas, mas mesmo quem não é progressista, mas quer viver fazendo uma coisa que não enfim, a gente pode questionar se é jornalismo ou não, mas se você não quiser simplesmente ficar alimentando, né, os vieses confirmatórios das pessoas e os seus preconceitos, como é que você faz, né? Como fazer, qual é a deontologia, né? Qual é o comportamento adequado para quem faz comunicação nesse tempo de polarização, de notícias personalizadas, das pessoas quererem consumir aquilo que concorda, que coincide com a opinião delas, né? Como é que faz, né? Qual é o manual de jornalismo desse novo tempo, né? É curioso que isso, pela teoria semiótica, isso é quase que a morte, né? Porque para uma narrativa acontecer, precisa ter o antissujeito, precisa ter o dissenso, né? Então, se você só fica dentro daquilo que você concorda, dentro desse mundinho, quer dizer, você morreu para a vida. Não tem conversa, para o seu próprio espírito, né? Não tem. E, na verdade, se pensar bem, tem uma coisa que é assim, né? Uma parte importante da comunicação, digamos, bolsonarista, ela é completamente vazia de conteúdo proposicional. O que é isso aqui? O que é Bolsonaro 17? O que é Lula tá preso babaca? Lula tá preso babaca, exatamente. Assim, isso não tem conteúdo, isso é fático. Isso é um tapinha nas costas, assim, dar um arroz na hora do almoço, entendeu? Assim, né? Léo, querido Léo, suas palavras. Ontem eu falei para o Sonic, assim, suas palavras finais, ele falou, como assim finais? Eu assim, vai lá, Léo. Eu concordo com o Pablo, realmente, né? O desafio é isso, né? Você tem veículos pequenos que não tem o grande dinheiro por trás e que tem que se financiar, né? Quer dizer, tem que fazer as pessoas tirar o dinheiro do bolso, eventualmente, né? Quer dizer, tem um site que eu gosto, nos Estados Unidos, de notícias progressistas, são chamados os Young Turks, né? Os jovens turcos, é uma expressão, enfim. Que o Leonardo Atush adora esse site também. Sim, é muito bom. Eles tiveram o Young Turks para fazer o 247 também. Sim, eles tiveram um começo bem pequeno e já estão há vários anos, né? E cresceram e hoje eles têm uma estrutura maior, né? Mas começaram lá muito
no YouTube, mas eles conseguiram uma coisa interessante que as doações dele não dependem completamente do YouTube, né? Eles têm outras fontes, eles incentivam as pessoas a doarem diretamente para eles, né? Tem várias ferramentas para isso, etc., mas até aceitar cartão de crédito mesmo, faz uma microassinatura mesmo, né? Pagar 5 por uma coisa que você gosta ali por mês. Muita gente pode fazer isso. Esse é o desafio, né? Você conseguir chegar a ter uma estrutura maior ou ter mais a liberdade que o dinheiro te dá. A verdade é isso, né? Quer dizer, os poucos grandes jornais do Brasil, eles têm uma certa liberdade maior, né? Quer dizer, a gente sabe da complexidade deles, etc. Não é aliviando a barra de ninguém, mas eles podem publicar até coisas que vão, às vezes, contra a orientação deles, porque eles têm essa liberdade do dinheiro, né? E os novos veículos de comunicação, eles têm se dizer... Veículos não, os novos players, né, digamos, tem isso, eles não têm um dinheiro grande ainda, né, para dar essa independência, mas, e também, por outro lado, não começaram a fazendo essa coisa de agradar o público, como esses youtubers, né, que falam o que as pessoas querem. Então, o crescimento vai ser naturalmente mais lento, né, infelizmente vai ser mais lento, porque você não tá pregando para o seu público o tempo todo, né, você está falando coisas que às vezes desagradam as pessoas que assistem, né, mas não vai se curvar a isso, né, então o desafio é como conseguir esse dinheiro, né, como incentivar as pessoas a deixarem as grandes assinaturas, né, que acho que ninguém mais tem, mas pararem só de consumir o conteúdo gratuito lá, né, e começarem a fazer esses pequenos pagamentos. E aí é isso, um bom carnaval para todo mundo. Muito bom, Leonardo Couto, muito obrigado, prazer falar com vocês sempre, Papo com Linguista, Pablo Arantes, Leonardo Couto. Queria só complementar o que o Léo está falando aí, que assim, nesse sentido, a experiência do 247, ela é um pouco assim, é muito interessante isso, porque os internautas, os assinantes, os inscritos, ou quem só contribui eventualmente, está presente, pauta o veículo é muito, enfim, tem uma escala muito grande, e não tem um discurso unívoco ali. Evidentemente, todo o veículo 247 está tomado pela uma questão editorial, inclusive do Leonardo Atush, que é justamente a democracia depende da liberdade do Lula. Né? E de consagrar também aos governos Lula, diferentemente da imprensa, que costuma desprezar isso, o legado desse período que o Brasil teve. Então, é uma decisão que, nesse sentido, ela é do editor, né, chefe do veículo, mas dentro do 247 você tem uma pletora de opiniões, de reflexões, né, dentro dessa cobertura. É muito interessante isso. E eu acho que a linguagem que foi sendo espontaneamente gerada ali, como também na imprensa progressista brasileira, que sabe o que é muito curioso, que é muito, enfim, triste também de constatar, é que a imprensa tradicional não consegue vender jornal, não consegue monetizar mais na internet, eles abandonaram o Facebook, a Folha de São Paulo saiu do Facebook, eles não têm essa linguagem, né, digital estabelecida, eles têm preconceito com isso, eles menosprezam. O editor da Folha de São Paulo, Dávila, ele menospreza, o Sérgio Dávila, né? O Facebook, o YouTube, tudo isso. O que acontece? Eles mergulham de cabeça no financiamento do mercado financeiro de uma vez. Você não tem mais aquela heterogeneidade dos anos 90, em que você tinha um empresariado também ali. Não, ali é mercado financeiro na veia. Folha, Estadão e Globo. E aí você fica muito limitado, fica sendo a voz oficial do mercado financeiro, mais conservadora e mais deletéria para a sociedade do que a própria voz institucional do governo. Gustavo, a Folha, ela mantida pelo UOL. O UOL é uma empresa, não é uma empresa de comunicação, nem de internet. O UOL é um banco. O que mantém o UOL é a maquininha lá, como é que chama a maquininha? É o Pay, como é que é o Pay? PagSeguro. Então, assim, eles estão, na verdade, eles não estão expressando uma opinião de outra pessoa, eles estão opinando, eles são o mercado financeiro, digamos assim, né? Diferente sei lá, da Globo, ou de outras empresas que não, eles são uma espécie de banco, né? Então, eles... Exatamente. Obrigado, Pablo. Então, só finalizando, essa experiência de toda imprensa progressista, que é essencialmente digital, né?
ela tem produzido muito conteúdo, muita reflexão, em caminhos que são diferentes, que não são unívocos, que estão simplesmente, nesse momento, tentando retomar um caminho do país, um caminho para o país. Né? Queridos, muito obrigado. Queridos internautas aqui inscritos no canal do Conde, essa entrevista será reprisada na TV 247 e a gente se encontra para as próximas entrevistas, para os próximos programas aí no decorrer da semana. Um abraço para todos vocês. Quero avisar vocês também que às 15 horas eu entrevisto o Zé de Abreu, o autoproclamado presidente da República, do Brasil, vai me conceder uma entrevista aqui no canal do Conde e vai ser muito legal, então convido todos vocês para aparecerem também para esse momento. Um beijo e até a próxima. Valeu.